também o clássico dos milhões do Maracanã. O Flamengo corre contra o tempo para recuperar os lesionados Juninho e Ayrton Lucas. Já o Vasco quer acabar com o jejum de vitórias após fazer apenas 2 pontos nos últimos 9 disputados. Final de semana de clássico dos milhões. Uma vitória garante o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. Do outro lado, com a volta de Felipe Coutinho, o Vasco tenta quebrar um jejum sem vencer o rival há quase 2 anos. É mais um clássico difícil, mas a gente vai em busca da vitória, independente com quem for jogar, né? Até porque foram três clássicos em sequência, está sendo bem pesado, mas a gente vai estar bem preparado para poder buscar a vitória. Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de a gente começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte, jogo aberto, comentando tudo aí sobre o Flamengo, Renata, Chico, a falar sobre o clássico dos milhões aí, né? Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca. O Flamengo aí vai com um time considerável misto, né? Mas também um time muito forte para vencer esse Vasco, já está classificado aí para a semifinal do Campeonato Carioca, né? Vamos ver aí a opinião deles, o palpite e tudo mais. Então seja o final do percalço do Flamengo aqui. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Chama atenção mesmo no final de semana é o clássico entre Flamengo e Vasco da Gama. O Flamengo jogando muito bem nesse começo de temporada e o Vasco tendo que corrigir problemas. Eita! Reta final emocionante no Campeonato Carioca. Em meio a uma tabela de pontos apertada, os 4 primeiros colocados se enfrentam no final de semana. Destaque para o clássico entre Flamengo e Vasco às 9h45 da noite, neste sábado. Com 17 somados, uma vitória classifica o rubro-negro para as semifinais do estadual, mas não garante o título da Taça Guanabara, apesar de deixar a equipe próxima de levantar o caneco. Com a mesma pontuação e número de vitórias que o Flamengo, o Volta Redonda tem 12 gols a menos de saldo. E caso permaneçam empatados, teria que tirar a diferença. Para o clássico dos milhões, Felipe Luiz já tem desfalques confirmados. Gerson e Cleiton estão fora após terem sido expulsos contra o Botafogo. Alexandro ainda se recupera da lesão na coxa e também não joga. Substituído ainda no primeiro tempo da última partida, Juninho não teve lesão constatada na coxa direita e será reavaliado pelo departamento médico para saber se tem condições de jogo. O mesmo acontece com o Ayrton Lucas, que se recupera de uma pancada no joelho. É mais um clássico difícil, mas a gente vai em busca da vitória, independente com quem for jogar, né? Até porque foram três clássicos em sequência, está sendo bem pesado, mas a gente vai estar bem preparado para poder buscar a vitória. Do outro lado, o Vasco entra em campo tentando pôr fim ao jejum contra o maior rival. A última vitória da equipe de São Januário aconteceu justamente no Campeonato Carioca em março de 2023, há quase 2 anos. De lá para cá, foram 7 confrontos. O Flamengo levou a melhor 5 vezes, além de 2 empates. A boa notícia para a Carille está no retorno de Felipe Coutinho. O meia desfalcou o time na última rodada, após sentir o adutor da coxa contra o Fluminense. Recuperado das dores, Coutinho já treina com os demais companheiros e deve começar a partida no time titular. Também neste sábado, o Botafogo entra em campo contra o Boa Vista no estádio Elci Rezende, em Bacaxá. Depois de 2 derrotas seguidas, Carlos Leiria voltou ao comando da equipe sub-20. E a expectativa é que Cláudio Caçapa desembarque ainda hoje no Rio de Janeiro para assumir a equipe. Com passagem interina pelo clube em 2023, Caçapa teve 100% de aproveitamento e chegou a manter o Botafogo como líder do Campeonato Brasileiro na ocasião. Ele chega para ser o auxiliar técnico permanente do clube. Mas vamos falar aqui do Felipe Luiz. Felipe Luiz disse que sobre o Lohan, né? Porque deixou o Lohan sair do Flamengo e tal. Na verdade, é aquela mesma história do Fabrício Bruno e a mesma história de quem mesmo, cara? Do Fabrício Bruno mesmo. A mesma história do Fabrício Bruno. Foi conversar com o Lohan tá atrás, aquém dos demais jogadores da posição, porque ele compete ali com o Gerson, compete com o De La Cruz. Não tem jeito, né? Complicado, é um baita de um jogador, o Felipe Luiz elogiou, mas ele está muito abaixo ainda e precisa melhorar muito o futebol dele
para que ele tenha uma regularidade, né? Não oscile tanto, né? E hoje ele não tem espaço no jogador, no time do Flamengo. O próprio Felipe Luiz falou, né? O problema é que o Lohan tem jogadores que competem a posição com ele e os que estão melhores que ele, simples assim. O Felipe Luiz é muito reto nessas coisas, né? Ele é muito profissional, muito sincero, né? Então ele já falou pro moleque, aí o moleque, ó, vai jogar, não vou jogar, eu vou sair, né? E aí o Felipe Luiz falou, ó, eu não vou colocar um jogador que não está bem e vou tirar um que está voando, né? O Lohan competia a posição com o Gerson, a Arrascaeta, jogar aberto, não dá para ele jogar aberto. Ele não é tão determinante para jogar aberto, né? Poderia ser o próprio Cebolinho, o Michael, e como é que ele vai competir com esses caras? Aí ele falou assim, ó, poderia, mas eu acho que não é a posição dele, ele compete com o Gerson. Como é que eu tiro o Gerson? Depois, como é que eu tiro o Luiz Araújo para colocar o Lohan? Não tem jeito, né, cara? Então, o Lohan realmente não tinha espaço, e aí, de repente, vai encontrar agora, talvez, o caminho dele, ganhar minutagem para ele desenvolver o futebol dele. O próprio Felipe Luiz falou isso aí. Então, boa sorte pro Lohan lá no Zenit, né? Lá no CSKA, né? Não é no Zenit, no CSKA. Vamos que vamos, né? E o Felipe Luiz elogiou muito o Léo Ortiz, né, cara? Ele tá encantado com o Léo Ortiz, né? Deu declarações assim que o Léo Ortiz está em grande momento. E desde que ele conhece o Léo Ortiz, ele está nesse grande momento. É um grande jogador, é completo. Com a bola no pé, não precisa falar nada. Para o Felipe Luiz, é muito além do que com a bola no pé. E são os detalhes, né? O detalhe do dia a dia dele, como ele se cuida, como ele treina, como ele pergunta, como ele tira as dúvidas com o Felipe Luiz. Ele quer aprender, quer evoluir, está nos detalhes de como ele cuida do corpo, de como ele cuida... como ele cobra o companheiro. É um jogador de seleção brasileira, sem dúvida nenhuma. Aí o Felipe Luiz disse que está muito feliz de ter o Léo Ortiz no elenco, né, cara? Então, o Léo Ortiz aí, sendo com moral altíssima aí com o Felipe Luiz. Assim como tá também o Wesley, né, cara? Aí o Wesley dá uma tristeza, cara, porque eu vi a entrevista do Felipe Luiz falando do Wesley, né, cara? Falando bem, que é um jogador de altíssimo nível, que ele marcou muito bem um centroavante de seleção, não deixou o cara jogar, além disso participa nos ataques e tal, é um baita de um jogador, personalidade super forte, né, cara? E aí o Gerson, que está orientando ele também, então tá indo muito bem no Flamengo. E aí, cara, tem uma parte da entrevista que eu vi, não tá nem escrito aqui, que eu tô vendo aqui a reportagem do FlamengoRJ.com. Eu vi, e na hora que eu vi aqui, eu falei, porra, preciso falar sobre isso, cara. Que o Felipe Luiz falou assim, puta, infelizmente não vai dar pra segurar, né? Ou seja, estão negociando o cara, né? Não, ele soltou essa, não vai dar pra segurar. Tipo, ele é tão bom, ele tá tão bem, tão em alto nível, que não vai dar pra segurar. Não é à toa que o Barcelona tá de olho nele, né? E segundo a reportagem aqui do Sport Buzz, né, cara? Né? Além do Barcelona, tem o Atalanta, Manchester United, Zenit, todo mundo que teve interesse aí no Wesley. E agora é o Barcelona que tá atrás, né? E aí, segundo a reportagem, o José Boto andou conversando com o técnico do Barcelona sobre o Wesley, né, cara? Os caras estão super interessados nele, cara. Super interessados, né? Então, cara, ou seja, na metade do ano aí, na janela de meio do ano, que abre de novo a janela europeia, é bem provável que chegue uma proposta de novo. Lembrando que já houve propostas super altas, esses 25 milhões de euros, mas o Flamengo entende que o Wesley pode sair por 35 milhões para frente. Vai depender do momento também, de como é que vai estar a procura por jogador da posição dele, que tá escassa hoje, lateral direito, né, cara? Mas é triste, cara. Ao mesmo tempo é legal isso, né? Mas é triste. O Flamengo hoje tem um baita no jogador, mas não pode ficar com o jogador porque o cara é bom demais, cara. Sabe? Você parou pra pensar como é que tá o futebol brasileiro? Não é só o Flamengo que acontece isso. Com todos os clubes, cara. Quando você tem um jogador muito bom, você não pode ficar com o jogador. Se você ainda usa esse aparelhinho aqui, ó. Pode, porque o que acontece? Os caras vêm buscar, né? E não tem como segurar, porque o dinheiro é muito alto. O jogador, geralmente o jogador jovem, né? Tá no auge ali, ele quer ir embora, cara. Ele quer ir pra Europa, ele quer mudar de vida, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ter qualidade de vida diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, cara, é claro que todo mundo que tem muita grana tem qualidade de vida. Mas não é o caso do jogador brasileiro, cara. Ele é muito mais assediado do que lá. Se ele for pra lá, ele não vai ter gente em cima dele, pedindo autógrafo, pedindo pra tirar foto, sabe? Incomodando, que nem acontece aqui no Brasil. É diferente, cara, outra cultura. Né? Lá é diferente, então o cara quer ir embora, ele quer ao mesmo tempo exercer a profissão dele, jogar bem futebol, ser famoso, mas ao mesmo tempo ele poder sair na rua
Coisa que ele não consegue no Brasil. Talvez na Europa ele tenha um pouco mais dessa liberdade, né? E o cara quer ir, cara, viver, né? Diferente. Quem que não quer, né, mano? A gente que é velho e tá aqui, né? De repente parece uma proposta para trabalhar no seu ramo em outro, lá na Europa, ganhando em euros, bastante dinheiro. Você vai? Você vai, cara, você vai. Quem que não vai? Quem que é louco de não ir? Então, é entendível isso, né? Dá para entender essa cabeça. Mas, ao mesmo tempo, é triste para nós que somos aí apaixonados, amantes por futebol brasileiro, né? A gente sabe que nós não temos os melhores jogadores aqui. Quando a gente tem, é por pouco tempo. Olha aí o Palmeiras mesmo, perdeu o Hendrick, vai perder o Estevão agora no meio do ano. E os caras vão jogar bola lá. E a gente vai ficar aqui na saudade, né? Quando surgir o outro, já vai embora também. Então a gente nunca tem mais o futebol aqui de altíssimo nível, né? Infelizmente, né, cara? Até quando isso vai durar? Não sabemos, né? Sei lá, pelo menos a curto prazo, médio prazo, a gente não tem essa perspectiva de melhorar, até porque é a questão econômica, né? A gente sabe que a questão econômica do país já está muito ruim, já faz tempo. Mesmo que comece a melhorar agora, né? Vai demorar muito tempo para chegar num nível alto, assim. Não tem como, cara. Vai demorar demais, né? Infelizmente, né? Porque tem a questão econômica e a questão educacional também, né? O Brasil não é um país seguro hoje pra você andar na rua à noite sozinho, por exemplo. Em lugar nenhum, nem no interior você anda mais à noite sozinho, cara. Eu sei disso porque eu sou de uma cidade do interior e hoje, quando eu tinha a liberdade que eu tinha quando eu tinha 14, 15 anos, de andar na rua à noite, ficar à noite, hoje não existe mais, cara. Acabou. Né? Não existe no interior, cara. Então imagina. É tudo diferente. Isso vai demorar muito para começar a mudar hoje, cara. E não vai, né? Tá tentando mudar? Não tá. Infelizmente é isso aí. Então o jogador de futebol quer ir embora. Tem a oportunidade, vai embora. Todo mundo, de novo, todo mundo que tem uma oportunidade dessa, seja no futebol, seja em qualquer outra profissão, cara, some, velho. Vai na hora. Eu iria na hora também, fazer o quê? Mas aí que a gente gosta de futebol, a gente tem que ficar triste por isso, né? Fazer o quê? Vamos que vamos, né? O Alan, é Alan ou Alan? Sempre confundo. O do Flamengo? Do Flamengo. Alan. Do Flamengo? Conheço como Alan, mas tudo bem, pode ser Alan. Alan ou Alan, ele fala sobre o clássico. Vamos lá. Desculpe, Alan. O clássico tem que vencer, independente de tabela, independente do momento de um e do outro. A gente vai entrar para vencer, que é bom ganhar clássico, ainda mais nós jogadores, pela rivalidade, enfim, todo torcedor quer ganhar clássico. E é importante para a gente também ganhar mais confiança pro decorrer do ano, que a gente sabe que vai ser um ano muito intenso, de vários jogos, várias competições, e nos preparar cada vez mais. A gente sabe que o Carioca é um campeonato importante, mas tem muita coisa grande ainda pela frente, né? A gente almeja coisas maiores e então serve de preparação sim, e continuar evoluindo. É Alan, né? Alan, desculpa. Chegamos à conclusão. Alan. Alan, o do Botafogo. Alan, o do Flamengo. Ok. Até hoje à noite eu lembro, amanhã já esqueci tudo. Quem leva o clássico? Campanhas de Flamengo e Vasco. Em 9 jogos do Carioca, o Flamengo é o primeiro com 17 pontos. Tem um aproveitamento de 63%. Fez 18 jogos em 9 gols e sofreu 5. O Vasco fez menos gols, fez 12 e sofreu 7. É o terceiro com 14 pontos. É óbvio que o Flamengo é muito favorito. Mas aí vai vir aquele meu amigo e vai dizer, é clássico. E aí, Mari? Você não colocou favoritaço, pelo menos, né? Você colocou muito favorito. Então eu vou mudar, favoritaço. É favoritaço o Flamengo contra o Vasco. É inegável, né, Abel? Assim, quando a gente fala sobre favoritismo, a gente tá falando sobre o momento da equipe, sobre o que tem apresentado. Qualidade sobre o do elenco. dos dois, né? Qualidade do elenco. Do Vasco, de Flamengo, não é nem desmerecer o adversário, não, de forma alguma. O trabalho que o Felipe Luiz vem desenvolvendo no Flamengo tem colocado esse time cada vez mais favorito contra os adversários. A gente viu que... O que o Fábio Carille pode fazer para tentar parar ou até vencer o Flamengo? Eu acho que você elevar um pouco o ritmo da partida, a parte física do jogo. O Flamengo é um time que tem muita qualidade para trabalhar todas as áreas do campo, principalmente, mas é um jogo muito técnico, se concentra no meio de campo, tudo começa, né, na qualidade da saída de jogo com seus zagueiros, mas no meio de campo a bola passa muito pelos principais atletas ali, e aí depois distribui, óbvio, se você quer encontrar o Juninho
que pode estar recuperado lá na frente, ou se você quer trabalhar com o Cebolinha, se você vai de Luiz Araújo, se você vai de Bruno Henrique, enfim. Mas eu acho que você tentar minimizar o trabalho de jogo do Flamengo por dentro, eu acho que pode ser uma possibilidade. Mas é difícil, né? Você ir para a trocação, tem muita qualidade. Era a mesma coisa com o Botafogo na temporada passada. Era muito difícil você ir para a trocação com o Botafogo, porque ele explorava demais o jogo vertical. Então, assim, ele deixava os adversários quase que sem recurso. O do Flamengo também. Mas você tentar fechar esse jogo por dentro pode ser um caminho. Se o Carille manda um WhatsApp, já que ninguém mais telefona para ninguém, manda uma mensagem para o WhatsApp para o Mano, porque o Mano conseguiu parar o Flamengo no Fla-Flu. Faltou a página 2, que eu acho que para o Carille é até mais difícil, esse talvez vencer. Eu imagino o Vasco segurando razoavelmente o Flamengo. Talvez o Carille tenha que fazer aquilo que ele foi tão criticado contra o Sampaio Corrêa, que colocou os volantes. Esse é jogo para isso. Esse é jogo para esperar primeiro e vendo o que dá. O Carille nisso é mestre. Agora precisa ver se o Flamengo vai deixar, né? Porque o Flamengo tem muita condição técnica, está com a cabeça leve, está de bem com a vida, torcida e técnico, estão falando a mesma língua do jeito de jogar, de propor jogo. O Flamengo é bastante favorito, né? A taça. Já chega Danilo de reforço, já se ambientando, já jogando, já dando assistência. E já que a gente deu números, né? Os números, no caso específico do Vasco, é um terceiro lugar perigoso. Porque o Vasco agora terá que fazer em clássicos contra Flamengo e Botafogo aquilo que ele não fez nos jogos menores. Os dois jogos que faltam para o Vasco. Dois jogos. O Flamengo não tem jogado com todos os jogadores. Agora eu gostei daquela barreira ali que pula, né? Quando o cara bate a falta, você viu? Pode ser uma ignorância minha, eu nunca tinha visto. Né? Porque eu sempre via, quando eu era repórter, tinha sempre a barreirinha lá, mas a barreirinha não pulava. Agora a barreira pula no treino. Achei curioso. E tem um jogador deitado atrás? Não tem, veja bem. Eu acho que quando pula, automaticamente tem que ter um jogador que fica ali atrás, né? Pessoal que fabrica essas barreiras aí de treinamento, fica aí essa dica. Sabe o que acontece normalmente? Esse cara deitado, ele vê de camarote. Mas outro dia teve um no jogo lá do Real Madrid com o City, que a bola bateu nele, Abel. Aí você não fala. Bateu nele. Aí você fica. E foi isso gol. O Abel não mostra. Bateu nele e foi gol. Mas aí começou de novo a jogada e tal. Mas na batida de falta. Não foi gol de falta direta. No rebote, pegaram a bola e fizeram um passe. De vez em quando. Isso você não percebe, isso você não registra. De vez em quando ajuda. Uma enquanto. Mas, voltando lá ao jogo, então, eu acho que a vantagem do Vasco, pensando no jogo, é que você vai ter um Flamengo que, óbvio, vai entrar pensando em ganhar o jogo, mas não vai ser aquele Flamengo que está totalmente focado como objetivo principal o campeonato. E tem uma possibilidade ainda, que seria hoje, do cruzamento entre eles na fase semifinal do campeonato. Entre Vasco e Flamengo. Hoje, com a classificação atual, seria essa. O primeiro contra o terceiro, e o segundo contra o quarto, é isso? Volta Redonda e Sampaio, né? Então, mas assim, óbvio que o Flamengo é favorito, o Vasco vai precisar jogar mais do que tem jogado. Tem uma diferença em relação aos jogos que o Vasco tem disputado. Normalmente ele tem sido forçado a buscar jogo. Uhum. Contra o Flamengo não vai ser assim. Ele vai ser um time mais que vai esperar o Flamengo. E aí vai ter a possibilidade menos com a bola, né? De jogar no erro do adversário. Embora o Vasco não possua hoje no seu elenco, ou não tenha em qualidade e fartura, o jogador de puxar contra-ataque. Uhum. Não é o jogo para o Verratti, assim, né? Não é ele que vai puxar contra-ataque. E o Vasco não tem jogado com jogadores de velocidade para puxar contra-ataque. Então vamos ver como é que o Carille monta o time. A carência no elenco nesse jogador de velocidade de lado de campo. O Vasco tem tentado buscar, mas não tem encontrado até agora. A propósito, o Ryan, que tem sido destaque na seleção brasileira sub-20, ele fica como reserva, então, do Verratti? Dá para jogar junto com o Verratti ou não? Mas o Ryan ainda está lá com a seleção. Não, eu sei, não estou falando para esse jogo. Estou dizendo, esse jogo ele está fora. O Ryan é um jogador que ficará pouco tempo no Vasco e que no time do Vasco até agora não se provou. Já é um jogador de seleções de base há algum tempo. E tem feito um bom desempenho lá no Sul-Americano Sub-20. Mas ele não disputa a posição com o Verratti. Ele, no ano passado, entrou algumas vezes saindo do banco. Claro, eventualmente, quando o Verratti não puder jogar, pode ser uma opção. Mas no Vasco ele precisa ainda mostrar o futebol que mostra nas seleções de base. E não é o jogador de lado.
Foi até escalado já pelo lado do campo, mas não é a dele. A dele é por dentro. E todo mundo que o Vasco tem à disposição não, tem no elenco aí pro lado direito, ainda está se recuperando, né? No caso do Adson, por exemplo. David também é. Joga até mais pela esquerda, mas pode jogar pela direita. Se quiser jogo pelo lado com o Vasco, é pelos laterais. É bola no piton e cruzamento. É piton, ou lá pela direita. O Vasco precisa de reforços, né? Sim, não pode contar só com os espasmos do Pumita pela direita e com aquela jogada do piton para o Verratti, né? É mais que isso. Que, aliás, já aconteceu muito mais, com mais frequência do que tem acontecido deu uma parada ultimamente, né? Esse A ano bola deu do uma parada. piton pro Verratti, não é verdade? E tem tentado outras maneiras, né, de construir as suas jogadas. Acho que também é um exercício que o Vasco está tentando buscar nessa temporada. Muito bem. Tentando só. Tá ali ainda na parte da tentativa. Rodada de palpites. Gostei dessa, para a gente daqui a pouco falar mais sobre Palmeiras e São Paulo. Eu vou dar o exemplo aqui, vou começar com um 3-1 Flamengo. Meu palpite. Um gol ainda do Verratti? Oi? Gol do Verratti? Pode ser, do Verratti. O unzinho do Vasco. Porque para o torcedor do Vasco não vai fazer diferença se o Vasco perder. É um bom palpite, hein? Você gostou? Gostei. Repete. Gostei. Não, só para dar uma variadinha, 2-0 com o Vasco brioso. 2-0 pro Flamengo. Pro Flamengo. E o seu? 3-0 pro Flamengo. 3-0 Flamengo, 3-1 Flamengo, 2-0 Flamengo. Ninguém vai apostar no Vasco? Não. Não. Pode repetir palpite? Pode, claro. Então eu repito o do professor. 2-0 Flamengo. Tá printado. Esse é aquele que vai aparecer, se der Vasco. Todos eles apostaram no mas Flamengo. é que nem essa semana. Não respeitam o Vasco. Ô, Abel, essa semana, você aqui na segunda-feira, você vai dizer, Eugênio, o que você acha do clássico Corinthians e Santos? Eu já estou lendo o seu pensamento. Você falou assim, eu sei que você aposta na vitória do Corinthians. Eu falei assim, Abel, pergunta aqui para o professor, pergunta para a Mari, pergunta para quem está em casa para mandar mensagem. Todo mundo vai apontar o Corinthians como favorito. E quem ganhou o jogo? Corinthians. E agora é a mesma coisa. Futebol é jogada dentro das 4 linhas, 90 minutos ali, pode acontecer um resultado diferente. Mas quem se atreve a apontar o Vasco como favorito? E, na realidade, a nossa Roberta Barroso trouxe no pré de Flamengo e Botafogo, um torcedor, o Igor, torcedor do Botafogo. E depois, ontem também entrevistou de novo. E ontem a gente recebeu ele no SC2, e ele falou, sou um torcedor do Botafogo realista. 1-0 Flamengo, pra gente já tá ótimo. Pé no chão. É isso aí. Não tem jeito, o Flamengo tem muito mais time. Torceu pra chover, né? Pra não ter o jogo da Supercopa. Eu sei que procuração do torcedor... Caçapa... não, Caçapa é Botafogo, já estou confundindo. Essas coisas são pesadas, né? Procuração do torcedor entender, ou pro fígado, o torcedor fala que é o coração que é o fígado. O Vasco pode até ganhar, mas favorito não é. Mas o torcedor do Vasco sabe disso. Claro. Aquele que tem a cabeça no lugar sabe que não é favorito pro jogo. Sim. Tamo junto. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí a imprensa repercutindo tudo sobre esse jogo agora que vai acontecer, né? Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca, sábado, né? Às 21h45 da noite. O jogo foi mudado, seria de tarde, agora é de noite. Então o Flamengo agora vai com alguns desfalques. Lembrando que o Flamengo tá avisando outros campeonatos, não tá tão ligado nesse Campeonato Carioca, porque vai usar muitos jogadores para testar posições e tudo mais. Então, nesse momento, o Flamengo está testando jogadores. Felipe Luiz aí está mostrando todo o seu arsenal, né, de visibilidade, sendo bem dinâmico, né, nas suas colocações. E com isso, né, ele vai testando alguns jogadores que pode ser muito importante durante a temporada. E também poupando outros, né? No caso mesmo aí, Juninho se machucou, deve ficar aí 1 semana, 2 semanas fora. Alexandre também se machucou, vai ficar aí umas 3 semanas fora. Então são jogadores que vão ficar aí stand-by, né? Porque a temporada começou agora e já se machucaram, vai precisar de um tempo aí de recuperação. Mas é isso. Outros estão voltando, né? Que é o caso de Pedro, pode voltar aí, né, no finalzinho de março, né? Para abril. E com isso, né, ele pode já estar disponível para jogar. Acredito que ele não vai jogar logo de início, porque ele veio de uma lesão muito grave. E aí o Flamengo está colocando ele como jogador principal para o Mundial de Clubes. E isso é certo, a programação tem que ser essa mesma aí. Jogador importante como esse tem que ser valorizado e também colocado como prioridade. Qual a sua opinião, torcedor? E qual o seu palpite para esse jogo contra o Vasco? Meu palpite é 3-0 para o Mengão. Deixe seu palpite aqui embaixo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.